Vai ficar na mão. Né? Grande abraço, mais uma vez aqui para mais um podcast. E hoje o assunto será o espaço marinho. E desta vez estamos contando aqui com a grande presença, a competência do professor de Geografia da UES, o professor Otávio. Otávio, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Gurgel. Agradeço a você e ao meu amigo Raimundo aí de muito tempo, né? Professor Rodrigues Júnior, né? Eu conheço como Raimundo, que eu conheço há mais tempo, né? Também da área da geografia, e para mim é um prazer estar aqui nessa instituição, trazendo um pouco do que a gente vem trabalhando, conversando ao longo, estudando, né? Pesquisando principalmente ao longo desses anos. E espero poder ter um momento aí proveitoso com vocês e com os nossos alunos também. Perfeito. Rodrigues, um abraço para você. Obrigado pela presença, viu? Tamo e parabéns junto, pelo seu grande trabalho na escola, viu? Tamo junto, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço. Muito bem. Eu gostaria de iniciar revelando algo que a gente estuda muito no capítulo A Origem da Vida. Certo. Entendemos o mar como o útero da vida. Sabemos hoje também que algumas evidências indicam também a presença de micro-organismos que podem ter surgido no epinociclo. Isso. Muito bem. Ou seja, que não necessariamente a vida foi moldada de 4,8 milhões de anos até hoje apenas no talassociclo, que é o biociclo marinho, não. Muito bem. Se ele é útero da vida, entendemos também como palco da evolução. Otávio, eu queria primeiro levantar um questionamento. A gente entende, até pela própria extensão do mar e do oceano, e dos oceanos, entendemos como um ecossistema de uma grande estabilidade. Isso. E quando estudamos seleção natural, vemos um tipo de seleção natural chamada seleção estabilizadora, na qual, naquele ambiente mais constante, normalmente a média dos indivíduos com determinadas características são mais favorecidos. É a chamada seleção estabilizadora. Eu pergunto a você, essa estabilidade marinha, ela está sendo comprometida, por exemplo, com o efeito estufa, com as ações antrópicas? Como é que você vê isto? A gente pensa que, assim, acredita e tem bases científicas e dados para isso que sim. Né? A natureza ela vem sendo alguns processos naturais, como você mesmo falou, professor Gugel, de aquecimento global, efeito estufa, eles têm sido intensificados, né? E quando a gente fala isso, com dados, com previsões, com prognósticos cientificamente comprovados. Desde o final do século XIX, a partir de 1850, as temperaturas da Terra como um todo têm sido medidas e visto e observado que tem aumentado. E os oceanos eles não estão isentos a isso. Né? Logicamente que a temperatura dos continentes ela tem sido elevada, ela tem aumentado ao longo desse tempo com o aquecimento global, né? Com a superestimação do efeito estufa, e o oceano também tem sido impactado. Né? A gente tem previsões aí de aumentos significativos da Terra e que vão com certeza influenciar nos oceanos e com certeza gerar consequências para os seres vivos que lá existem. E se impactam os seres vivos e a dinâmica oceânica que lá existem, consequentemente isso chega até nós seres humanos. Né? Entendendo a natureza, né, como um ciclo, como um sistema que um acaba influenciando o outro. Muito bem. A Groenlândia é uma ilha. Isso. Como é um local, até pela sua extensão, em que se observa, pela proximidade da Groenlândia, próximo a um polo ártico, um clima bem gélido, bem frio. Mas o que é que se percebe? É que com o degelo, então o mar está ficando menos salgado. Você já começa a alterar muito a questão de metabolismo. A concentração do meio extracelular, não é isso? Isso. E a circulação marinha, ela é fundamental para a oxigenação da água, né, Rodrigues? Para a questão adaptativa de que ali já vive em um período moldado por milhões de anos. Né? Então, será que seria mito eu imaginar, daqui a mais alguns anos,
uma possibilidade desse mar congelar? O que a gente tem trabalhado é no sentido um pouco oposto de não só as calotas polares derretendo, né, você tem um aumento na densidade oceânica, né? Se você olhar as previsões de aumentos de 1,5 grau Celsius no planeta, você já vai ter um aumento do oceano, de derretimento dessas calotas, como você falou, e consequentemente um aumento no nível do mar chegando à costa. Se você coloca um cenário mais pessimista para 3 graus, você vai ter ilhas semelhantes à Groenlândia de menor tamanho, logicamente de menor área territorial, sendo já engolidos, como é o caso de Tuvalu, né, que já vem sendo ameaçada, né, e já condenada. Existem alguns esforços, né, de recomposição da praia para proteger, mas existe uma previsão bem catastrófica. Então, acredito que há uma possibilidade disso que você falou, e há também a possibilidade oposta de um aumento da densidade oceânica, né? E com efeitos como a acidificação dos oceanos, que mata, extermina os corais, como a elevação do nível do mar que eu já falei, e mais alguns problemas que a gente pode pontuar mais à frente quando a gente focar também na costa, né, como uma consequência do oceano. Tá. A acidificação marinha é algo, Rodrigues, que ela nos preocupa muito. Por quê? Porque quando o CO2 reage com a água, forma um ácido carbônico. Então o pH vai diminuindo. Isso. Mas isso compromete, olha como é grave, Otávio, olha como é grave, Rodrigues. Isto compromete muito a questão da estabilidade marinha em termos de cadeia alimentar. Por quê? Porque essa acidificação do mar compromete o quê? A construção da concha do molusco. E o filo molusco é entendido na biologia como o segundo filo de maior biodiversidade. Então você comprometendo um filo que tem em torno de 150 mil espécies diferentes. Mas aí vem também as esponjas do mar, tem umas espículas à base de carbonato de cálcio. A produção delas também vai sendo comprometida. Isso. Até o fitoplâncton, a alga de quem nós dependemos, boa parte da parede celular, a acidificação vem comprometendo. Então, a nossa preocupação maior, como biólogo, é se esta questão adaptativa das diversas espécies marinhas foi sendo moldada por um período de tempo tão grande, agora estamos destruindo em muito pouco tempo. Olha que o efeito estufa, eu falo assim, porque o efeito estufa, o comprometimento maior dele resulta principalmente depois da Revolução Industrial. Isso. Né, Rodrigues? Até porque o efeito estufa, Gugel, ele é benéfico e natural, né? Sim. Ele mantém a Terra numa temperatura habitável, certo? Então eu sempre converso com os alunos, eu digo, pessoal, a primeira camada que você coloca ali é como se você estivesse colocando ali uma proteção contra o sol, que é benéfico para você. Mas se você intensifica essa camada, se você coloca agora 2 agasalhos a mais, você vai ter um processo ali de aumento de temperatura corporal, que você vai passar mal e vai desmaiar. Então é como se você estivesse intensificando esse efeito estufa, né? Ele é benéfico, ele é natural, mas a partir do momento que você intensifica ele, aí ele já vem à tona um problema, que é o famoso aquecimento global. E aí, pegando esse gancho do Otávio, que ele falou de Tuvalu, né? Eu queria lembrar para os alunos que tem uma coisa também que pode ser retirada daí, que são os refugiados ambientais. Ou seja, o pessoal de Tuvalu está migrando para outro local, não porque está buscando ganhar a vida em outro país, ganhar mais dinheiro, não. É porque não tem onde ficar, certo? Então hoje essa nova categoria, ela vem justamente, né, dessa questão das mudanças climáticas, do aumento do nível do mar, né? Logicamente que refugiado ambiental pode ser atribuído a outro fenômeno como terremotos, mas hoje que está muito em evidência são as mudanças climáticas. Então o pessoal está saindo dessas áreas, secas extremas, ondas de calor, né? Não é que nunca existiu, existia, mas agora está sendo intensificado. Por exemplo, falando da biologia, a grande barreira de coral australiana, ela está sendo um bioindicador
de mudança climática, de mudança nas temperaturas do oceano. Está morrendo, né, cara? Sim. Então é uma coisa impressionante que você pode utilizar aí como já um indicador que está acontecendo. Né? O coral é um animal. É um quinidário. Mas ele é um quinidário que ele depende da associação com algas. A alga faz a fotossíntese dela, ela sintetiza matéria orgânica que o coral vai utilizar, ela libera o oxigênio que o coral vai utilizar, mas ele vai oferecer para a alga o habitat natural, com a pressão, a temperatura ideal dela. Por isso que eu só vou encontrar coral na plataforma continental. Tem que ser um local onde exista luz. Dizemos até de uma relação muito cobrada, como há uma dependência recíproca entre as duas espécies, a relação ecológica que acaba se estabelecendo ali é um mutualismo obrigatório. Agora, o branqueamento do coral, aí, Rodrigo, você pontuou muito bem, não prejudica só o quinidário em si e a alga em si. Por quê? Porque grande parte da vida marinha utiliza o coral como local de desova, reprodução, proteção. E lembrando que a própria vida aeróbica vai depender do mar e do coral, que abriga muita alga, que é que vai, no caso, liberar o oxigênio, que é diferente de uma floresta clímax. Né? Ela vai produzir, ela vai consumir. Né? O mar não. É como se ele entregasse as condições de vida, de clima ideais para a evolução da vida e uma qualidade de vida. Isso. É a questão da tão falada e tão estudada, né, a diminuição da biodiversidade. Sim. Que é uma característica, né, digamos assim, uma consequência, né, uma característica desse aquecimento, uma consequência, na realidade, que vai não afetar apenas a biodiversidade marinha, mas também a biodiversidade das florestas tropicais, dos desertos, né, de todos os biomas da Terra. E lembrando que para quem vive no epinociclo terrestre, óbvio, né, uma dependência muito grande do mar, pela questão da alimentação e uma série de outros aspectos também. Um adendo antes da gente pontuar essa parte mais socioeconômica Tá. do oceano, né? Porque a gente tem 40% da população mundial hoje que vive, né, a menos de 150 quilômetros da costa. No Brasil, a média chega a mais de 50%, né? E litorais urbanos adensados que sofreriam, né, um impacto maior, principalmente de elevação. Mais um adendo também em relação a essa questão da acidificação e da temperatura do oceano, que aumenta, que prejudica as algas, que prejudica a termorregulação planetária também, né, entendendo o oceano como grande termorregulador, né, e as algas, como você pontuou, como que devolvem, digamos assim, esse oxigênio, né, pro planeta. E tem algo que a gente precisa pontuar, que as oscilações também da temperatura oceânica com El Niño, Super El Niño, já se fala em El Niño 3 para o próximo ano. Então, se esse aquecimento, se a Terra ela aumenta essa temperatura e o oceano consequentemente, essas anomalias, né, que a gente chama El Niño, Laninha, né? Embora a gente esteja precisando hoje muito mais da Laninha para dar uma resfriada, mas o El Niño não tem deixado da Laninha se manifestar. Então a gente precisa ver também como o El Niño também tem influenciado, uma vez que a origem dele é no oceano. É o aquecimento das águas do Pacífico, o superaquecimento das águas do Pacífico, que vão respaldar, né, no caso da gente aqui no Brasil, secas extremas do hemisfério norte, que é o caso que a gente está vendo na porção norte, né, setentrional do Brasil, que a gente está vendo seca na Amazônia, né, ausência de chuvas e super chuvas, fenômenos de chuva altíssimo na região sul, como a gente viu agora. Então, o fenômeno que começam no oceano, que impactam o oceano e que influenciam nas massas de ar que chegam até o continente. Então eu vou ser audacioso no que eu vou dizer agora. Então aquela característica do ecossistema marinho de estabilidade, a profundidade é tão grande que normalmente o que sofre mais influência de temperatura normalmente é água superficial. Então essa estabilidade agora está mudando muito. Com certeza. Inclusive, ele não é, como o oceano, uma única placa tectônica. Né? São placas tectônicas. E por estarem sobre
o magma, é possível de mudança. Né? Então, embora não pareça, essa estabilidade ela é uma estabilidade que está se perdendo. E o mar acaba tendo agora um grande dinamismo físico, geológico, biológico, né? Principalmente a partir dos fenômenos climáticos que têm sua origem no oceano. Eu acho né? interessante que o Otávio tenha colocado isso, né? A questão do El Niño também, porque o que seria o El Niño, propriamente dito? Seria que a condição normal não acontecesse, que é essa empurrada das águas quentes e a ressurgência. E aí vem a questão que vai impactar até a questão socioeconômica. O pessoal do Peru depende da pesca, da ressurgência da água fria cheia de matéria orgânica. E aí, acontecendo o El Niño, né? No caso, o El Niño vai ter esse enfraquecimento dos alísios, essa água não é empurrada, a água fria mais densa fica ali cheia de matéria orgânica, de nutrientes, os peixes ficam ali embaixo, e isso vai prejudicar a própria economia do pessoal da costa peruana e chilena. Certo? Então, assim, veja que um efeito como esse, né? Uma TSM que não é intensificada pela ação dos alísios, né? Porque a laninha vai ser o fortalecimento desses ventos. Vai ser um negócio tão sistêmico que vai sentir da biota à economia. Não é isso? As primeiras observações do El Niño foram feitas por pescadores, né? Exato. Eles começaram a observar que a determinada época do ano os peixes não chegavam até a costa, onde eles pescavam. O El Menino, né? O menino, né? O menino Jesus, né? Em alusão ao mês de dezembro, né? Sim. E como o professor Rodrigues falou, acho que isso tem se intensificado ainda mais. Então você tem um prejuízo realmente socioeconômico, né? Das populações que dependem desse peixe, desse pescado para a sobrevivência. Não só aí eu parto das comunidades inicialmente ali, dos pescadores, como subsistência, até as economias dos países que também têm na pesca fatias, né, do seu PIB. E para você ter uma ideia, como todo o potencial biótico é importante, com a deficiência da matéria orgânica, porque a alga ela não tem uma raiz para sugar do solo marinho o nutriente. Ela precisa dessa matéria orgânica decomposta, porque ela vai obter o nutriente dela da própria água. Então, se você acabar com a base das cadeias e teias, você vai comprometer toda a estabilidade do ecossistema. Isso. E aquela interdependência. Né? O herbívoro vai depender do produtor, o carnívoro vai depender do herbívoro, e aí sucessivamente. Os sistemas abertos, né? A teoria geral de sistemas, Bertalanffy que influenciou a ecologia, né? Com os ecossistemas, e isso deu assistência, a base para a teoria geossistêmica da geografia. Perfeito. Né? Entendendo a Terra como um sistema aberto, né? Que ao receber a entrada de fatores externos, digamos assim, que seria a luz solar, convergindo dentro dela com essa questão do aquecimento global, ela devolve em formas de impactos localizados e globais, né? Uma vez se fez até um questionamento, algumas teorias sistêmicas elas poderiam justificar, por exemplo, fenômenos menores ou maiores, e a gente acredita que a Terra é uma sistemática maior que, recebendo essa influência, devolve em formas de impactos localizados. Então, às vezes, tá muito calor, né? A questão do Rio Grande do Sul, será que isso não é uma influência maior, uma influência externa? Que às vezes a gente despreza porque tá muito longe da nossa realidade, são fenômenos atmosféricos, climáticos que ocorrem ou numa quilometragem maior. Mas que você pode prever. Mas que a gente pode prever e sentir e receber esses impactos, né? Eu acho interessante aí, Gugel, a questão do El Niño, né? Da laninha, a previsibilidade a partir, logicamente, da temperatura da água, da TSM, né? Mas hoje são eventos que não se sabe por que acontece. Por que que o alísio, os ventos alísios que vão soprar ali da latitude 30 sul, né, abaixo do Trópico Capricórnio, em direção ao Equador, formando lá depois a grande célula de circulação, que é a célula de Hadley, por que que esses alísios enfraquecem, né, em determinado momento do ano, né, enfraquece muito mais, formando aí o super El Niño,
Né? Porque influenciando a corrente marinha, não é? Com certeza, porque Humboldt é a corrente fria que vai passar ali e vai fazer a ressurgência. Isso. Então, assim, por que num evento de laninha esses alísios, eles ganham velocidade? Eles não sabem. Então, isso é uma grande interrogação na ciência. Eles sabem como ocorre o evento, né? No caso aí, essas anomalias, eles sabem quais são as consequências são mensuráveis, mas por que o alísio enfraquece? Não sabe. E por que o alísio fortalece? Não sabe. Em condição normal, eu sempre, quando trabalho com os alunos, eu coloco 3 setinhas de vento. Eu coloco uma seta mais curta, né, que é o El Ninho, uma seta intermediária, que é a situação normal do alísio, empurrando a água, né, a água quente para a ressurgência da fria, e eu coloco uma seta muito mais forte, no caso o vento muito mais forte, que vai fazer com que você tenha ali uma ressurgência maior, porque a laninha é o resfriamento anômalo do Pacífico, ou seja, ela empurra tanto, isso vai refletir muito nas chuvas do Sudeste Asiático, ali na Austrália. Então ela vai empurrar tanto isso que aí vai ficar mais frio ainda. Olha, eu tenho medo da savanização da Amazônia. Esse é uma questão. Entendendo que o semiárido também já se pensou nisso. Exato. Uma coisa interessante, Gugel, que você colocou agora, me fez lembrar, só que eu vou já... Vai ficar em silêncio aqui. Não, um pedaço que eu tô falando, mas assim... cara, eu me lembro de um trabalho, acho que foi o professor Arnóbio. O Arnóbio ele, mudanças climáticas, ele fez um trabalho, Gugel, muito legal, que não sei aonde está publicado, não sei se já publicou, sobre a escalada da Caatinga. Você já ouviu falar nisso? Cara, as serras aqui no Ceará, por exemplo, elas têm os patamares vegetacionais, né? Então, até certa cota a Caatinga aparece. A partir daí você tem a chamada mata seca, que é uma área de sucessão para você chegar numa floresta, um patamar antes da mata úmida, né? Que ela vai ter a diferença da mata seca, a mata úmida, ela vai ter uma certa característica caducifólia maior, né? Mais descida, mas não pega tudo. Ou seja, ela tem uma umidade ainda significativa para deixar ela uma parte verde. Tá. E a Caatinga, que ocorria até a cota 300 metros, vamos dizer assim, numa situação hipotética, ela hoje, depois dessas alterações, ela está chegando a 500, ela está chegando a 600 metros, em uma serra onde a mesma altitude sendo um grande fator climático para que ocorra uma vegetação mais úmida, mesmo a serra voltada para o litoral, recebendo a umidade, a Caatinga continua escalando, ou seja, exemplares da Caatinga continuam escalando, ou seja, está ficando mais seco, mais quente, mais propício ao xeromorfismo. Mas o homem está desmatando muito mais. Exato. Ele está desmatando também muito mais. Influencia. E o replantio não é feito. Não é feito. Exatamente. E aquele solo aberto, absorvendo aquele calor, compromete até o micro-organismo que favorece o desenvolvimento de certos ciclos, como o do nitrogênio. Eu já vi um dado que se coloca que, em média, desmatamos o equivalente a 0,33% do bioma, anualmente. Mesmo que você leve em conta que 0,33% é um número razoavelmente pequeno, mas sem o replantio, se você for levar em conta a área do bioma, bota 2.366 quilômetros quadrados. E quando você fala do desmatamento, você compromete o agente polinizador. Aí vem a questão social, o homem, e aí sucessivamente. Mas eu queria algo que você comentou aqui no início, professor Otávio, da costa. Todo esse problema antrópico, toda essa ação antrópica, né, que eu costumo até dizer assim, tá, já passou o tempo do homem mudar a questão do conceito desenvolvimentista de progresso e ele realmente manifestar o conceito de sustentabilidade. Exatamente. Né? Exatamente. A costa está sofrendo também, tá, professor Otávio? Tá, bastante. Quando a gente olha para o litoral, eu vou partir da nossa realidade, né? Os processos erosivos que ocorrem na costa. A gente sabe que a erosão ela se manifesta com a remoção de material. Então você tem uma remoção de material sedimentar ocasionada naturalmente, às vezes pelo próprio ir e vir do oceano, mas você tem processos de erosão costeira, né, que é a perda da linha de costa, da proteção natural da praia, por ações antrópicas. Se a gente olhar para o litoral de Fortaleza,
massivamente a erosão ela foi antrópica, desde a instalação do Porto do Mucuripe, desde a urbanização em áreas de dunas, que são áreas de dunas, por exemplo, é o depósito natural da praia, né? O vento, a ação eólica, né, perpassa a duna, e a duna tem um caminhar que vai se depositando no litoral. Então, se você tem um corte desse fluxo sedimentar, essa praia não vai ser recomposta, automaticamente vai perder volume, vai perder uma proteção, e o mar, que já tem um processo de idas e vindas natural e que pode ser intensificado com o aquecimento global, ele vai incidir nesse litoral de uma maneira muito mais agressiva, carregando muito mais sedimentos, impactando socialmente também aquelas comunidades que ali vivem. Exemplo clássico, Caucaia, o Icaraí, né? Que hoje você vê alguns processos ali de tentativa de recuperação com espigões e aterros, mas quantos anos aquela praia ela foi impactada? E não é só Icaraí. Icaraí é um exemplo emblemático e próximo da nossa realidade aqui de Fortaleza, né? E o litoral de Caucaia ele foi o que foi mais impactado com a instalação do Porto do Mucuripe e os 13 espigões que tem no litoral de Fortaleza. Então Fortaleza resolveu o problema dela aqui, mas jogou para frente. Mais 40% hoje em média do litoral do Ceará sofre por erosão. E Capuí, estive recentemente lá na Taíba, embora haja um prognóstico, né, de que ela pode melhorar daqui a alguns anos. Hoje ela está com processo erosivo. A Caponga, que foi feito tentativas até mais baratas e sustentáveis de recuperação da praia, recuperou-se um pouco, mas a gente ainda vê indícios. A famosa Jericoacoara, né, o nosso cartão postal mundial chamado Jericoacoara, tem sofrido processos erosivos, né? Se você olhar para a praia de Jeri, o mar já está avançando ali por ausência sedimentar. E onde era um grande fluxo sedimentar da praia de Jericoacoara, a duna pôr do sol, que praticamente solapou, não existe mais. Ali o mar tá levando tudo. Está levando tudo. Então hoje 40% do litoral cearense ele sofre com processos erosivos. Como eu falei, o processo erosivo ele tem uma dinâmica natural, porque o mar ele vai e volta, o vento vai e volta, mas ele foi intensificado pela ação humana, com barramento sedimentar, com residências, com os próprios espigões que jogam para a praia seguinte, e aí vai. Meu amigo, aquela teoria do pessoal, do peso, ela também contribuiu? A ocupação da duna com o peso, todo mundo assistiu o pôr do sol. Capacidade de carga. E aí ela foi. Sim. Ela contribuiu, o mar vai chegando ali. Cada vez mais. É isso. Todo ambiente, quando a gente vai para o litoral, as dinâmicas litorâneas elas são mais intensas. Se você for numa praia hoje, você for ano que vem, ela não tem mais a mesma feição. Ela mudou um pouco. Sim. É o que a gente chama de morfologia costeira, né? E a capacidade de carga é a capacidade que determinado ambiente tem para suportar a nossa ação ali, a ação humana ali. Sim. E foram feitos vários estudos já, alguns já de muitos anos, da capacidade de carga de Jericoacoara, e que eu acredito que não foi respeitado, uma vez que a duna praticamente se desmanchou. E a presença do homem na duna, Otávio, ela vai comprometer muito a questão da sucessão ecológica. Exatamente. O assentamento dela, aquela gramínea que vai se depositar primeiro naquela duna, ali tem toda uma questão biológica fundamental e em consonância com os fatores abióticos. Isso. Então o homem acaba comprometendo tudo na realidade, tudo, né? Tudo. Então, o agente que impacta, ele é o agente que sofre. Sim. Né? Então, nós vamos aqui liberar determinado ambiente para construção aqui de vários equipamentos que vão trazer desenvolvimento e tudo. Mas se você não tem uma análise ali daquela dinâmica litorânea, vai sofrer. O próprio Porto do Mucuripe, ele foi um porto que tudo bem, a gente está falando da década de 40, que não havia tecnologia, talvez como a gente hoje, para prever, né? Mas o Porto do Mucuripe é um porto que sofreu o impacto de uma morfodinâmica natural, né? Inclusive a expansão do porto, com uma grande obra lá que é o terminal de passageiros, a gente fez um estudo lá alguns anos atrás, que o calado, né, que é o canal do porto, ele assoreia de uma forma muito depressa. Então, os estudos são feitos, se tem algumas conclusões, mas se insistem em algumas coisas. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas você tem hoje uma previsibilidade. Na época não havia, mas hoje você tem como saber se aquele determinado ambiente ele se permite ou não. Aí você vai para a legislação, né? Existem legislações ambientais, a legislação ambiental brasileira ela é bem desenvolvida, considerada uma das melhores do mundo, mas que em termos de sua efetividade, assim como toda a legislação geral, é importante seja respeitada. Ela seja respeitada e tem suas deficiências. Então, vamos desrespeitar aqui a natureza um pouco em prol de alguns lucros. Mas daqui a alguns anos atrás, esse lucro acaba.
né? E aí você tem, a gente falou dos refugiados climáticos ou ambientais, mas tem algumas atividades que ela vem, tira tudo ali que ela pode daquele ambiente, quando aquele ambiente não suporta mais e é impactado, o turismo automaticamente também pode acabar. Então, por isso que a gente fala de sustentabilidade, que é justamente essa convivência harmoniosa, né? A sustentabilidade que é o tripé, né? Ambiental, Sim. socioeconômico, Sim. social e etc. Eu tenho a curiosidade, meu amigo Otávio, de saber se existe um estudo lá no Icapuí, porque eu viajava muito para aquela praia de Ponta Grossa, né? E aí você tem um sistema muito bonito ali de falésias, né? E as dunas, o campo de dunas sobre a falésia, uma vegetação tabuleira ali recuada, então tem uma área de proteção ali. E nós tínhamos uma duna tão, digamos assim, exuberante como essa aqui da Sabiaguaba, onde o pessoal subia numa corda, o pessoal vinha do Aracati lá, e passou um ano, eu não fui, no outro ano que eu fui, essa duna tinha desaparecido. E a falésia, o paredão da falésia, ele ficou exposto. Então eu disse, cara, eu tenho fotos, estava dentro do mar, tirando foto dentro do barco, dessa duna, como era um cartão postal de lá, e ela perdeu o segmento assim eu disse, cara, eu perguntei ao pescador, cara, cadê a duna que estava aqui? Ele disse assim, rapaz, o mar levou. E, Gugel, é muito segmento. E o mar levou assim um ano, entendeu? Então, isso é um indício de uma erosão potencializada por alguma coisa, por isso que quando o Otávio citou Icapuí, eu me lembrei logo dessa praia. Que é uma praia muito bonita, muito visitada. Ainda é um turismo comunitário, né? É um turismo ali mais... Não tem aqueles grandes resorts, mas muita gente vai para lá. Sai do Aracati, sai das praias ali próximas e vai para lá, de bugre, né? De 4x4, e usufrui naquele espaço ali. E essa duna sumiu, cara. Ficou só o paredãozão bonito da falésia lá. Exposto. Ou o homem toma cuidado, ou os ambientes estuarinos também vão sumir. Os ambientes estuarinos. Que são berçários, né? Berçários e proteção de costa também. Eu diria assim, a quantidade muito grande de micro-organismos decompositores no mangue é notável. Então, toda aquela matéria orgânica que vai se degradando, quando a maré baixa, que aquele rio invade o mar, ele vai levando nutrientes para a base das cadeias alimentares. É igual você enfraquecer a ressurgência. Você vai enfraquecer todo o potencial biótico daquele ambiente. E aí a questão do mangue, ele acaba tendo uma salinidade intermediária, a temperatura. Eu já vi dados de se colocar que em torno de 80% da vida marinha depende da conservação do ecossistema estuarino. Daí, se é uma área de preservação ambiental, por lei federal, que se preserve. Porque você também está preservando a vida. E está vendo o quê? As gerações vindouras. Não é? É a área de preservação permanente, né? Por lei federal, inclusive, não é? Inclusive teve toda uma discussão, até de nomenclaturas ligadas ao manguezal a partir do Código Florestal de 2012, né? O Apicum, Salgado, que era um, que era outro, mas que estão interligados, né? Exatamente. E aí, se a gente fala de Código Florestal de 2012, a gente está falando de um código que já tem mais de 12 anos, né? Que fez algumas liberações, algumas concessões. E que alguns efeitos disso a gente pode estar vendo agora. A gente está falando, você tocou nesse assunto, só voltando um pouco, né, fazendo um recuo assim, em termos da duna que você falou, né, do caminhar da duna. Bem próximo da gente tem a duna da Sabiaguaba, né, que as pessoas sobem e tiram foto. Vira e mexe estão sempre tirando, né, a areia lá da CE, acho que é CE 010, se eu não me engano. Aí, não, a duna tá ocupando, né, a rodovia. Mas na verdade não, a rodovia foi que ocupou. Exatamente. E haviam estratégias assim, metodológicas, algumas universidades propuseram que na época fosse feita uma suspensão dessa rodovia para que a duna pudesse passar por baixo, porque a duna ela não só joga a areia naquela serra. Se a areia dela tá caindo na serra, porque lá na frente tem um ambiente que pode ser estuarino, ou que pode ser uma faixa de praia, ou uma planície fluviomarinha que recebe aqueles sedimentos. Então a CE foi
Construído no local inadequado. No local inadequado. Existem hoje estratégias, né, de que se faça um ecotúnel e tudo, ou a própria suspensão da rodovia para que a duna passe por baixo, mas a gente até agora não viu. E aí se gasta muito mais, se a gente for falar do ponto de vista de erário público, né, se gasta muito mais tirando essa areia cotidianamente, porque você demanda carro, combustível, um caminhão do DR que tem que tirar, tratores. E por que vocês não se pensam nisso? É aquilo que eu estou falando. Vocês são contra um desenvolvimento, progresso. Se você não observar as leis naturais, esse tão, né, dito desenvolvimento e progresso, ele também é prejudicado, né? O relevo marinho eu posso alterar porque eu vou precisar entender aquele relevo. Eu vou trabalhar com equipamentos de ecossonda para eu entender como é o relevo marinho, porque vale passar um fio de fibra ótica para a internet. Claro que ninguém vai diminuir o valor da internet, mas entenda como é que aquela fibra ótica tem que passar. Ou seja, qual o trajeto adequado, desde que você não comprometa a questão da vida em si. E essa questão da fibra ótica, eu assim, não cheguei a me atentar tanto na época. A gente viu os noticiários na época que se veiculavam, mas tiveram até inclusive que fazer um recuo, né? Deixar ela mais distante, para que não só comprometesse, mas também, e essa fibra ótica também seria comprometida pela salinização, né? Perfeito. Imagina a salinização da Praia do Futuro, que é uma coisa absurda, né? Sim. Gugel, eu queria aqui entrar também num assunto, né, bastante comentado, importante, certo? E falando aí, no caso dos ambientes estuarinos, cara, como é difícil você ver um mangue que não esteja poluído. Perfeito. Entendeu? Eu fico impressionado, né, o quanto isso impacta e o quanto os rios continuam chegando ali com uma carga muito grande de poluição. Rodrigues, primeiro, na minha concepção, falta o conhecimento da importância daquele dado ecossistema. Sim. Você, para preservar, você tem que conhecer o próprio potencial pesqueiro de qualquer litoral. Ele vai depender diretamente do ecossistema estuarino, mas diretamente. E aí o homem acaba não respeitando a época reprodutiva do camarão, do siri, do caranguejo, e pela própria estrutura do mangue, há um solo lamacento, lodoso, pobre em oxigênio. As pessoas acabam marginalizando o ambiente. Verdade. Aí dizem que tem um cheiro desagradável, quando na verdade é a dinâmica normal dele. Exatamente. A ausência daquele cheiro desagradável vai tornar a vida lá fora desagradável. E aí você tem mortes de manguezal, né? Se você às vezes olhar paleomangues, que às vezes acabam sendo extintos por questões naturais, mas pode também ser acelerado. Existem indícios de áreas de manguezal totalmente as áreas de manguezal no Brasil historicamente são desmatadas, né? Sim. Sabe que impressiona? E eu lembro também do plástico, né? Que a gente vê muito quando vai para as planícies, esgoto marinho. O que me impressiona, Gugel, assim, o Otávio falando, eu fico pensando, cara, o pessoal vai fazer a trilha do Cocó e joga lixo. Cara, nós tivemos uma ação, acho que foi a ação aqui do grupo aqui do colégio, cara, da Unesco? Da Unesco, né? Acho que foi a Unesco que foi fazer a limpeza do mangue, não foi? Fomos também na Praia do Futuro. Pronto, Praia do Futuro, acho que a Unesco também foi no mangue, então, cara, muita coisa para você encontrar numa trilha que ali é uma área de conscientização ambiental e o pessoal tá comendo um bombom, jogando ali um papel, tá bebendo água, jogando uma garrafa. Impressionante. Aí você imagina a área onde não tem essa consciência. Exato. Então, esse trabalho da Unesco é muito importante. O trabalho da limpeza. Cara, é um trabalho de formiguinha que é uma coisa que gera uma conscientização naquela pessoa que está vendo você fazer ali, né? E aí quando a pessoa vê, opa, olha só, eu estou fazendo errado. Então, da próxima vez que eu chegar aqui na trilha, eu trago uma sacolinha, eu levo meu lixo, né, eu descarte.
Opa, meu filho tá jogando ali uma garrafinha. Meu filho, faça isso não, você tá vendo o pessoal da Unesco, né? Trabalhando, né? Em prol da gente, né? Dos ambientes, dos animais, da vegetação, né? Do próprio mangue. Cara, e é impressionante como um trabalho como esse, ele conscientiza. É lógico, não vai mudar aí radicalmente, né? A curto prazo. Mas esse trabalho da Unesco, o trabalho da limpeza da praia, vai ali conscientizando uma pessoa, que vai conscientizar outra, que vai conscientizar outra, então acaba que você vai mostrando a importância, né? Aí veja a importância também, Rodrigues e Otávio, do professor encantar o aluno. Sim. E ele ter a visão de sustentabilidade. Isto está mudando muito. Os professores estão muito engajados nesse sentido. Principalmente o pessoal da biologia, da geografia. São né, assim? Isso. E muito jovem hoje é muito parceiro dessa questão. Muita coisa também tem mudado. Agora, é porque o homem criou também uma sensação de infinitude, de abundância dos recursos naturais. É um mito da natureza intocável. Agora um dado interessante. Todos os números que vamos ver na biologia, eles são simplesmente alarmantes. Tipo, em meio século, o homem chegou a produzir o equivalente a 8,9 bilhões de toneladas de plástico. 6,3 bilhões estão no mar. Existem quase que ilhas de plástico no oceano, né? E elas estão se depositando em maior parte no hemisfério sul, né? Nas correntes oceânicas do hemisfério sul. Quando você olha de cima, né, com imagem de satélite, é como se fossem ilhas, sistemas insulares de tamanhos absurdos só de plástico, né? E que se depositam nos seres vivos e que se depositam no homem. Fazendo uma analogia ao que você falou muito bem, da questão... A rodovia que está construída no local inadequado. Recentemente eu vi algumas pessoas reclamando de uma alga que era o sargassum, que nos mares da Grécia, ela se enroscava nas hélices de navios e ela estava comprometendo a navegação daquele navio. Será que aquele navio não está no local inadequado e comprometendo a vida marinha? Né? Você tem que ter também um senso crítico para fazer justamente essa análise. Agora, um detalhe importante também. A questão da educação, ela é tão primordial que o pesquisador, e aí vem a nossa missão na sala de aula, como ela é importante. Dali vai surgir o pesquisador, e nós na biologia temos a ideia, Rodrigues, de aprendermos muito com a natureza. Por exemplo, tem uma bactéria que ela vive numa região que o homem pode recolhê-la, isolá-la, e ela tem um gene onde ela produz uma enzima chamada petase, que se eu produzir esta enzima, em escala industrial, eu vou degradar o plástico mais rapidamente. Quer dizer, a própria natureza, ela também vai nos oferecendo soluções para os problemas. Isso. Agora é importante o quê? A iniciativa. E a gente fala da educação ambiental, né? O que a gente hoje em dia, pelo menos a lei de educação ambiental do Brasil, se você for comparar historicamente, ela é recente, é de 99. Tudo bem, tem mais, né, alguns anos aí, mas historicamente recente. Considerado recente. E se também atribui, a gente fala da importância da nossa missão como professor, nossa profissão, nosso fazer docente, digamos assim, enquanto embaixadores e percussores da educação ambiental. Sim. Mas a educação ambiental, ela deve romper as paredes, né, dos ambientes escolares formais e ir, por exemplo, a grandes empresas, a estruturas portuárias, políticas de governo, né, que políticas de governo de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, eles tenham a educação ambiental como norte. Que tudo bem, comece na escola, porque é ali que começa, né? Ali que começa, porque a gente também está fazendo gerações futuras, digamos assim, educando, né? Gerações futuras, e que eles que vão visualizar isso. A gente consegue ver alguns vislumbres, porque as novas gerações têm uma visão mais ambiental, digamos assim, mas isso também deve furar as bolhas de espaços escolares, né? E como eu falei, políticas de governo voltadas para a educação ambiental. A educação ambiental e climática, né? Enquanto política de governo.
Então, vamos Lixado. descarbonizar o mundo. A questão do hidrogênio verde, ela está trazendo uma perspectiva muito otimista. Deixar de usar mais o combustível fóssil, você já vai amenizar muito a questão do efeito Pronto. estufa. Isso. Você vai encontrar hidrogênio em muitos compostos orgânicos. Na química se trabalha muito a questão da eletrólise da água. Isso. Obter aquele hidrogênio. Hoje o carro elétrico, ele já não vai mais liberar tanto CO2. Então, há um detalhe que eu queria citar. Cubatão já foi tido como a cidade exemplo de maior poluição pela ONU do mundo. As chuvas ácidas, né, de Cubatão. Hoje, ela está sendo um exemplo de revitalização, de sustentabilidade. Prova que, se tiver iniciativa, você ameniza os impactos e aprender com eles. Porque nós, como heterótrofos, dependemos do ambiente. Exatamente. Se você quer ter qualidade de vida, preserve seu ambiente. Eu queria até aproveitar o professor Otávio e assim, colocar um questionamento, assim, que eu sei que ele já trabalhou muito com isso. A gente falou aqui, Gugel, de passar, né, dessa educação ambiental chegar até grandes empreendimentos, né? Porque nós temos um exemplo clássico em Fortaleza, que são as galerias pluviais, que deveriam ser somente para chuva. Mas as galerias pluviais que chegam ali na beira-mar, são galerias que a gente está vendo um fluxo constante de água, sem estar chovendo, e esgoto. Então, Exatamente. assim, a gente pega o exemplo da história da cidade, o Riacho Pajeú. Hoje o Riacho Pajeú arqueja. É só esgoto. A nascente dele está debaixo dos prédios, lá próximo à Dona Leopoldina ali. Então ele chega ali no Poço da Draga e você nota pela coloração da água que o que está chegando ali próximo à Marina não é água do rio. É uma água que está com algum tipo de corpo estranho que vai sempre modificar a coloração da água que deve estar desaguando. E quando chove é pior. Tá aí as reportagens daqueles leques de poluição que saem ali na costa quando chove, que aumenta o fluxo da galeria pluvial e leva mais e mais esgoto. Toda aquela poluição que fica acumulada. Então, chegar até aí, né? Ou seja, ultrapassar as barreiras da educação ambiental para que haja uma conscientização, né, dos grandes atores que fazem esses esgotamentos ilegais, que colocam ali o esgoto dentro da galeria. Então, eu pego justamente nessa sua palavra, acho muito importante. As 100 maiores cidades brasileiras despejam nas coleções hídricas diariamente o equivalente a 9 milhões de toneladas de litros de esgoto. Não tem ambiente que tenha sua resiliência. A natureza não pode, não tem como se autodepurar. E aí você acaba alterando o quê? Toda a vida. Porque em vez de ter ali um plâncton, como uma alga unicelular, fotossintetizante, você tem um micro-organismo patogênico. Isso. E você pode pegar esse esgoto, tratá-lo, ou ainda, usa o biodigestor. Pronto. Que são estratégias. Exato. Sustentáveis, né? Sustentáveis, baratas. Você teria energia elétrica de graça. Sim. E ainda teria um fertilizante para o campo. Olha aí. Essa aqui, além do Pajeú, tem também Riacho Maceió, né, que deságua mais na frente, né, no litoral, após ali a volta da Jurema, aquela região. Quando há um questionamento, né, desse período de chuvas, né, que você tem... Isso é o que a gente vê, porque o descarte, o despejo de esgoto ali, ele é contínuo, né? Exato. Aí a gente só vê quando existe uma chuva, uma super mudança pluviométrica. Mas se você, na galeria pluvial, mas quando se questiona, às vezes isso assim por parte do poder público, se recorre, não, existem tecnologias, né, existem robôs, né, de monitoramento, mas o nível de galerias clandestinas é altíssimo também. Sim. E isso também não aqui em Fortaleza ocorre, e é um problema nosso, porque Fortaleza é uma cidade litorânea, né, que tem seu valor litorâneo, mas Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que é outro sistema grande, litorâneo, grande no Brasil. E aí eu lembro das iniciativas que a academia, a universidade, né, ela tem feito em relação a esses monitoramentos, essas tecnologias que muitas vezes são baratas, mas que poderiam auxiliar
no problema. Aí eu posso citar um exemplo de algo que a gente tem desenvolvido lá, que é um software barato, de baixo custo, voltado para esse monitoramento ambiental, em que o poder público ele pode, por uma alimentação contínua, de monitoramento contínuo, né, saber as conformidades de praia. Então a gente desenvolveu um software chamado Cispraia, né, assim, só fazendo uma divulgação, porque o Raimundo falou dessa questão do monitoramento, que o monitoramento ele é importante, a fiscalização é importante. E às vezes quando se questiona, por que não monitora, por que não fiscaliza? Não, mas falta pessoal, falta recursos humanos e tudo, principalmente prefeituras menores, ocorre, mas você pode ter o auxílio da tecnologia, às vezes uma coisa simples que você só coloca uma conformidade, olha, aqui tem despejo de esgoto, aqui a coleta seletiva não passou, aqui tem descarte de lixo, a gente falou da trilha do Cocó, né? Então se você pode também se auxiliar com softwares, aplicativos que possam auxiliar nesse sentido também é interessante. Para que também não haja um jogo de culpa. Não, o problema é a galeria clandestina. Não, o problema é o poder público que não fiscaliza. O problema é a população que não tem educação ambiental. Eu acho que precisa se entender. Ter uma linguagem minimamente comum. Se é uma linguagem tecnológica, se é uma linguagem em outra vertente, ela precisa ser analisada. Eu queria parabenizá-lo pelo seu conteúdo. A sua aula foi maravilhosa. Eu que agradeço. Nossos alunos vão amar a sua aula. Que bom. E muito obrigado. E não se preocupe, que você será convidado novamente. E agradecemos toda a sua disponibilidade, seu altruísmo e parabéns pelo seu trabalho. Ok, eu que agradeço, professor Gurgel, professor Rodrigues Júnior e ao Antares por essa abertura, né, por esse convite. Eu me sinto muito honrado e lisonjeado por estar aqui. Rodrigues, muito obrigado então também. Tamo junto, meu amigo. Sempre precisar, a gente tá aqui, viu? Perfeito. E parabéns pelo seu grande trabalho. Obrigado. Viu? Que eu sei que é encantador. Eu digo mesmo do seu trabalho, meu amigo. Grande abraço a todos. Tchau, Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Foi um prazer.